Olá, um bom dia, boa tarde a todos que nos acompanham nesta tarde, nesta manhã, enfim. Estamos aqui com mais uma palavra de fé para todos os que nos acompanham. Hoje nós vamos fazer a resposta a uma pergunta que fizeram, né? Perguntaram para nós se purgatório é algo bíblico. Vou até aproximar a câmera um pouquinho melhor aqui. Se purgatório é bíblico, né? Como alguns podem me conhecer, a minha ideia é uma ideia protestante, evangélica. Então eu condeno essa ideia. Mas já que essa ideia, que é católica, origem católica, ela, a pergunta no caso está se referindo se essa ideia está presente nas escrituras, não está. Ela não está. As pessoas tentam argumentar falando que a Bíblia, alguns trechos dizem de forma indireta, mas na verdade nunca é exatamente aquilo que eles estão se referindo. Por exemplo, tem gente que fala que o apóstolo Paulo já citou sobre isso. Mas a ideia do purgatório, ela começou a existir praticamente a partir do ano de 1200. Essa ideia de purgatório, ela não é algo muito tradicional, nem no catolicismo. Se você ver, você vai ver, ela foi criada lá para 1110, 1200, por aí. Lá para aqueles lugares, para aqueles séculos, né? Século 11, 12, 13, enfim. Por aí. Então ela não é uma ideia tradicional. A gente sabe muito bem que o apóstolo Paulo viveu, né? Na época, né? Entre 40, enfim. Então não é algo que podemos dizer que a veracidade de Paulo não é algo comparado à época dessa ideia. Tanto que o purgatório é uma ideia muito mais nova se comparar com as falas do apóstolo. Mas tem um versículo aqui que realmente enfatiza isso, né? Que refuta, digamos assim, né, ou argumenta contra essa ideia do purgatório. João capítulo 5, versículo 24, diz assim: Palavras do Senhor Jesus: na verdade vos digo que a quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí você pode dizer assim, mas Jesus está falando aqui praticamente do inferno, né? Condenação é o inferno. Então o foco aqui na palavra de Jesus não seria falar, né, que quem aceita ele, quem entra na sua, na sua palavra, não está mais em condenação. E Paulo, ele até cita, né, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, existe os que não são condenados, mas existe os que são condenados. E os que são condenados são os ímpios, são aqueles que não se entregaram a Jesus de verdade ainda. Os não condenados são nós, que aceitamos Jesus, que nos entregamos, que colocamos a nossa vida diante dele. Isso é o maior testemunho, o maior resultado de quem não é condenado. Mas o foco aqui é uma palavrinha que Jesus deixa, que é assim, que ele fala, né? Iniciando o versículo de novo. Ele fala: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Então você tem o entendimento de que quando você crê em Jesus, você já garante a salvação. A ideia de purificação após a morte seria um derivado daquela ideia de que você, né, eles acreditam, né, em pecados veniais. Se você tem pecados não tão pesados, pecados um pouco mais leves, você morre, mas você crê em Jesus, claro, né? Na ideia deles, você morre em Jesus, mas você ainda tem uns pecados, tem uns erros aí dentro de você. E o purgatório seria para queimar, para purificar esses pecados que restaram. Mas uma coisa que eu fico pensando, o sangue de Jesus já não foi suficiente, não? Porque o sangue do Senhor Jesus foi derramado e isso validou o quê? Salvação. Nós somos salvos através da graça. E a graça, ela não foi de graça. A gente sempre fala isso. Porque Jesus teve que morrer, ele teve que descer como homem aqui nesse mundo e teve que se entregar pela humanidade. Então não foi um preço fácil, foi um preço altíssimo. E Jesus fez aquilo que ninguém mais faria. Ele permitiu que, né, chicoteassem ele, insultassem, batessem nele, crucificassem ele, né? Permitiu que uma lança fosse transpassada, né? Permitiu que colocasse uma coroa de espinhos, coisas que praticamente ninguém, né, literalmente eu falo, ninguém teria coragem de fazer.
pela humanidade, o que eu vou ganhar com isso, né? Se fosse um ser humano comum como nós. Mas era o próprio Deus. Então, eu acredito que, assim, quando você diz que existe uma dimensão, um local que purifica os pecados de você após a morte, isso me traz uma ideia de que como se o que Jesus fez já não valesse tanto, né? Porque é como se eu cresça em Deus, e pronto. Eu vou ter pecados e eu vou ser purificado. Então por que Jesus veio? Por que será que o Senhor Jesus veio? Já que a gente é salvo graças ao sangue de Jesus, e tanto que as pessoas que morreram antes da vinda do Senhor Jesus, elas que viveram nos caminhos de Deus, elas foram salvas. As que serviam até outros deuses, Deus teve misericórdia. Tem até aquela interpretação que muitos dizem que quando Jesus foi crucificado, ele pregou no inferno, né? Ele pregou com as almas que estavam lá, as cativas, né? Não o inferno em si, né? Mas diz que ele pregou numa espécie de lugar, né? De espera, né? Das almas que estavam ali, né? Que morreram sem Cristo, mas nunca, sem Deus no caso, né? Mas nunca conheceram a Deus, né? De verdade. Então, o que a gente vê é que Jesus já fez isso. Ele já morreu pelos seus pecados. Ele já morreu pelos meus pecados. Agora, se eu escolho viver nos pecados, eu vou pro inferno. Não tem essa de meio termo. É céu ou inferno. É salvação ou é condenação. Então, se você escolhe seguir os caminhos do Senhor Jesus, os caminhos de Deus, então você já tem a salvação, a vida eterna em você. Não te resta mais nada, você não precisa mais de nada. A gente é salvo por causa da graça, não porque a gente vai para uma dimensão que a Bíblia nunca falou aqui, né, nas Escrituras, e vai te purificar. Não faz sentido. Porque se a gente também pensasse nesse entendimento, ninguém nunca foi salvo. Porque todo mundo teria passado por isso. Todo mundo teria passado por isso. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Deus, ele manda a gente ser santo como ele foi santo, como Jesus foi santo. Ou seja, a gente tem que buscar santificação cada vez mais. Você vai ser perfeito? Você vai parar de pecar instantaneamente? Não, não tem como. Você vai errar, você vai enganar muitas vezes, sabe, você vai ficar irado com alguém, você às vezes vai ofender alguém. Mas se você é nascido de Deus, você também, né, vai chegar até aí. Porque, por exemplo, né, se você mente, rouba, né, dá golpe, trapaceia o próximo, já é outra coisa. Já não é coisa de nascido de Deus. Mas quando você se diz nascido de Deus, você pratica a palavra de Deus, você vai errar mesmo assim. Você pode ter nascido de novo, você pode ter sido batizado nas águas, você pode até ter o Espírito Santo já, você pode ter sido batizado com o Espírito Santo, ter o selo dele dentro de você, mas isso não vai te impedir de pecar, de errar. Existe uma diferença entre pecar e viver no pecado. Pecar você erra, você falha, você vai tropeçar, beleza. Agora, viver no pecado já é outra coisa. Viver no pecado é coisa de alguém que não nasceu de Deus de verdade. Qual tem sido o seu atual cenário, meu querido? Meu amigo e minha amiga. Qual tem sido o seu atual cenário? Porque as pessoas, esse negócio, essa ideia de que você vai para um lugar que vai purificar os seus pecados, isso é uma ideia que não é provada nunca pela Bíblia. Isso surgiu, sabe? Lá no século XIII, isso aí começou por lá. As pessoas adotaram essa doutrina por lá. Eles citam até apócrifos, né? Mas nem os apócrifos fazem referência correta disso. Falam de outros assuntos, nem tem nada a ver com isso. Cara, é assim, não permita que a sua cabeça se encha com mentiras. Com falsos evangelhos. É bíblico, se alguém pregar um outro evangelho, Paulo falou, né, se eu não me engano, não sei se foi Paulo, tá escrito em Timóteo, né, eu não sei em que capítulo está escrito, mas é dito, né, que se alguém pregar um outro evangelho, deve estar em Coríntios, se alguém pregar um outro evangelho que é diferente do nosso, que foi pregado, seja considerado anátema. O que é anátema? É maldito. Seja considerado alguém maldito. Então você vê que as pessoas elas estão adotando doutrinas próprias, doutrinas humanas. Isso não é palavra de Deus.
Isso aqui passou de palavra de Deus. Isso aqui já é palavra de homens. A Bíblia, ela foi escrita por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. Elas foram inspiradas, palavras inspiradas pelo próprio Deus. Então você não pode olhar isso aqui e julgar, falando assim, mas isso aqui também foi escrito por homens. Não foram ideias humanas? Não foram. Foi escrita por mãos de homens. Homens que pecaram, homens que erraram, que eram falhos também. Porque só faltava dizer que eles também não estão no céu. Enfim, homens que fizeram tantas coisas erradas também. Mas eles viveram, eles conheceram a Deus, o verdadeiro evangelho, viveram e Deus deu, perdão, o Espírito Santo deu a inspiração, a direção, o Espírito Santo deu essa direção para eles escreverem os 10 mandamentos, aquilo que aconteceu, sobre o princípio, sobre o evangelho de Jesus, sobre o que vai acontecer, o Apocalipse. Tá tudo escrito aqui, foi inspirado por Deus, foi o Espírito Santo. E você vê essas coisas se cumprindo no dia a dia. Então, o seu evangelho que você tem que viver é o evangelho do que está na palavra. Não existe nenhuma outra palavra que pode se dizer da boca de Deus que vai além do que está aqui, na Bíblia. Não existe. O que existe são leis de homens, leis humanas, leis de pessoas. Não tem leis de Deus na boca de outras pessoas. São falsos evangelhos. Evangelhos de homens, evangelhos humanos. Então não é para querer passar medo em você, porque muitas vezes você já se cauterizou com essa ideia de purgatório, de que só acender vela, fazer oração para morto que, né, você vai ser salvo. Não. Infelizmente eu te digo que não. Mas eu não tô querendo te dar temor. Não, temor eu quero te dar, né? Porque temor é diferente de medo. Eu não quero te dar medo, mas um temor. Temor é respeito, é zelo, é entendimento do que é verdade, do que é a verdade, do que é a realidade. Então eu não quero te dar medo, mas eu quero te dar um temor. Ou seja, um respeito, um entendimento. Você tem dois caminhos para seguir. Dois caminhos para escolher. Deus ele chegou ali com o povo, né, em Deuteronômio, e ele falou assim, ó, bem, eu coloco sobre vocês, à frente de vocês, a bênção e a maldição. Qual vocês vão escolher? O que vocês vão escolher? Deus chegou diante do povo e disse, eu coloco sobre vós, à frente de vós, a bênção e a maldição. E você tem essa opção, essas duas opções aqui ao seu mandar, ao seu comando. Você quer a bênção? Nesse caso, a bênção aqui é você viver no Evangelho, é você se entregar ao Senhor Jesus, é você nascer de novo, é você sacrificar essa vida de pecados e se entregar ao Senhor Jesus, porque assim você vai ser salvo. Eu vou ler de novo esse versículo, mas agora com entendimento de salvação. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, você já ouviu isso aqui. Você pode maratonar meu canal, você vai ouvir muito que tudo é baseado na palavra de Deus. Não tem um vídeo aqui que é secular nesse canal. Tudo aqui é baseado na palavra de Deus. Tudo aqui não é critério meu, é critério daqui do Espírito Santo. Da palavra. Eu falo à luz da palavra. Eu estudo, eu tenho entendimento. Eu tenho uma vida também, tá? Eu não fico preso aqui na religião. Eu não sou preso na religião. Eu só tenho entendimento de Deus, da Bíblia. Eu estudo sobre a Bíblia. Mas eu não só estudo. Eu pratico, eu busco praticar. Porque estudar não é suficiente, você tem que viver isso aqui. Então você pode maratonar meu canal inteiro. Então você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvir a palavra de Deus. Você não precisa nem assistir meus vídeos todos. Se você abre a Bíblia, você vai encontrar a palavra de Deus. Então, se você ouviu a palavra dele, não basta. Você tem que crer naquele que me enviou. Ou seja, crer em Deus. Crer no Pai. Crer no Filho. É isso que você tem que fazer para ser salvo. Aí ele fala, né? Tem a vida eterna e não entrará em condenação. Mas ele já passou da morte para a vida. Ou seja, nós estávamos mortos. Antes de conhecermos ao Senhor Jesus, a gente estava morto. Nós estávamos mortos. Não estávamos como hoje. Se você aceitou o Senhor Jesus, você é uma pessoa viva. A sua vida tem sentido. Não caia nessa ideia de que a vida não tem sentido, que propósitos não existem, que a gente é preso a isso e aquilo. Existe propósito para sua vida. Existe liberdade. A liberdade é aqui, ó, na palavra de Deus. Está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você tem que sair desse mundo
Saia dessas correntes que te aprisionam. Talvez você era de igreja. Eu até falo assim, você pode ser católico também, você pode até discordar das minhas palavras. Mas assim, eu não tô falando para você sair da sua igreja. Se você é cristão, evangélico, católico, não importa. Eu só quero te fazer uma pergunta. Você tem vivido de fato o evangelho? Você tem de fato se entregado ao Senhor Jesus? Você entregou sua vida ao Senhor Jesus de fato? Eu não quero que você saia do seu lugar, da sua igreja. Eu sigo a uma doutrina. Eu sigo a uma placa de igreja, digamos assim. Mas eu não coloco ela como a certa, como a correta, como a única. Ou como que todas tivessem que vir para ela para ser salva, não. Eu só sei que para ser salvo você tem que encontrar o Senhor Jesus. Você tem que aceitar Ele, você tem que largar essa vida de pecado, de peso. Essa vida de peso do mundo. E o que você tem feito para isso? Você é liberto mesmo? Ou você está preso a apenas a uma tradição religiosa? Você está aí há anos, há um bom tempo, só seguindo o que seus pais deixaram por herança, mas, sabe, você não segue o verdadeiro evangelho. Ou seja, você só está perdendo seu tempo aí. Então é bom você ter um entendimento de que você tem que se entregar. Se você quer não estar em condenação mais, porque você pode estar em condenação e nem sabe. Mas se você quer sair dessa condenação, das garras do diabo, então vá para Cristo Jesus. Vá para o Senhor Jesus Cristo, se liberte do pecado. Se liberte do mundo, se liberte da vida errada. Saia do mundo. Saia do mundo. Eu não estou falando do planeta, tá? Eu estou falando dos pecados. Saia das trevas. Porque Jesus é a luz que te ilumina e que te liberta. E que vai tirar você daí. Mas você tem que aceitar Ele. E como que eu aceito Ele? Você tem que ir diante do altar, entregar tudo isso, toda a sua vida a Ele. Entrega a sua vida, entrega a sua alma. Entrega tudo ao meu Pai. Eu acredito que essa vida também não vale nada. Você pode até falar que sua vida não vale nada, que você não é absolutamente nada, que você não merece porque a gente não merece. Você pode falar assim, meu Pai, eu acredito que eu sou miserável, que eu nem deveria estar aqui, diante do teu altar, falando com o Senhor. Eu não me acho nem adepto a falar diante do Senhor. Mas eu entrego essa vida no teu altar, nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos toda a minha vida. E faça isso. E eu vou até te falar, não basta eu orar aqui pra você, não. Você tem que fazer isso com aí você mesmo. Porque se você depender de uma oração de outro, você vai esquecer o seu propósito com Deus. Então você vai lá, coloca a sua vida no altar, se entrega e viva uma nova vida. Se batiza nas águas se você não é batizado. Ou melhor, você pode até ter se batizado, mas foi um banho só. Se você vê que a sua vida estava totalmente errada até aqui, então é melhor você se batizar, porque você não estava batizado, você só tomou um banho. Se batizar, de fato, é você nascer de novo, é você parar de viver no pecado. E receba o Espírito Santo, que é com o tempo. Com o tempo não, no caso você tem que buscar ele, né? Mas você vai entendendo mais, um pouco melhor sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Espírito do próprio Senhor Jesus dentro de você. Quando você o busca de todo o coração, de toda a sinceridade, orando assim, meu Pai, derrama o teu Espírito. Se eu estou limpo, você tem que estar limpo. Se a minha alma está limpa, então desce o teu Espírito Santo sobre mim. E ele vai ver a sua sinceridade. O que você tem que ser sincero? Você tem que ter o um entendimento de uma coisa. De estar buscando ele de forma sincera. Não porque eu estou falando, mas é porque você está entendendo, à luz da palavra de Deus, que você necessita disso. Você necessita nascer de novo. Para viver com Deus. E não está em condenação. Aí a promessa é qual? Você passou da morte para a vida. Você vai sair dessa vida de morte, dessa vida de mundana, para a vida eterna que só o Senhor Jesus pode te oferecer. Então não espere meio termo, não. Mas espere se entregar. Espera não, quer dizer, espere se entregar não, se entrega agora. Se você não está entregue a ele, se entrega agora. E vai arrebentar. Essa é a fé. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. E Deus abençoe a nossa vida. Se você quiser compartilhar esse vídeo, pode compartilhar. Pode passar para mais pessoas. E apenas falando aqui a luz da palavra de Deus para todos. Continue acompanhando meu canal. Ouça mais a palavra de Deus através daqui. E que Deus te abençoe e te guarde em todos os teus caminhos. Até o nosso próximo encontro.